Olá pessoal, aqui vai mais um episódio do podcast Aquarismo para Todos. Tudo bem com vocês? Então aqui, Eduardo Starling, mais uma vez, estamos chegando no episódio número 38. 38 episódios, né? Você vê, né? Coisa pra caramba. Quanta coisa eu já falei por aqui. Eu que achava que ia fazer no máximo 10, 12, estamos aqui. E esse episódio aqui segue a mesma linha do anterior, né? Pegando alguns grupos de espécies, né? E a gente vai explorar um pouco mais isso aqui, tentando falar de biótopos, de comportamento, essas coisas que eu comecei na temporada passada e essa eu estou fazendo, né? Eu tinha feito o de tétras na semana passada e hoje eu vou falar sobre rasboras. E aí vocês vão vocês vão ver que que nome é esse que é rasbora? Eu mal vejo na minha loja. Vocês vão entender, tá? Como é que eu cheguei nos rasboras aí. Vou contar uma história, no final vocês vão embarcar comigo, tá? Fica tranquilo, tá? Não tem nenhum grande recado do último episódio, né? Foi 2 semanas atrás, esse de tetas, que eu tive uns probleminhas, mas agora tá tudo bem. Eu tinha falado que eu ia fazer umas entrevistas, eu não consegui marcar as entrevistas ainda. E às vezes rola aquela empolgação, vamos gravar, daqui a pouco, e aí não responde e tal. E aí aquilo, eu vou fazer, assim, a temporada já tá terminando, a gente já tá aqui no final de outubro. A gente vai ter, além desse episódio aqui, a gente vai ter mais 2 episódios, né? Provavelmente mais 2 ou 3 episódios. Então, também não vou forçar muito a barra, não. Se não der para gravar, fica guardado aqui para a próxima temporada, não tem problema. Mas isso é do jogo, tá? Então, antes de mais nada, quem quiser falar comigo aqui, aquarismo para todos podcast@gmail.com, pode me mandar mensagem. Eu agora estou com a caixa aberta aqui para não ter como, né? Eu andei perdendo os e-mails, agora não perco mais. Mas de qualquer forma, se você for em www.aquarismoparatodos.com.br, você consegue ver os episódios que eu já gravei, as newsletters que eu já escrevi e tem lá os contatos todos, tem link dos amigos do podcast, das lojas, que às vezes eu comento aqui, dos outros canais. Tem lá um mini portalzinho. Eu estou com um plano de fazer um fórum, que eu acho que o fórum é um lugar legal para você usar de repositório de informação. Não sei se eu consigo fazer nesse site que eu estou fazendo, seria o ideal, mas eu estou fazendo uns testes aí. Eu dei testando um servidor de Discord, só que o pessoal das antigas tem um pouco mais de dificuldade, tem que botar aquilo para funcionar. Eu provavelmente só vou dar um gás nisso quando acabar a temporada, quando eu tiver tempo, tá? Mas eu quero ter um espaço para poder deixar os assuntos ali para discutir, para tirar dúvida e também para deixar uns artigos, para ser uma base de conhecimento, né? Porque o problema de WhatsApp, você conversa hoje, aí entra a pessoa nova, pergunta a mesma coisa, você fica que nem um maluco respondendo. Mas é isso, gente. No mais, obrigado aí pela audiência, para quem está aqui e para quem espalha para os amigos também, para quem pega isso como um auxílio, fico muito grato mesmo. Vamos agora falar por que eu estou falando de rasbras e vocês vão entender o que são esses rasbras. Então, agora vamos falar um pouco de rasboras e por que eu cheguei nesse grupo, né? Eu estava querendo fazer uma pauta focando um pouco de peixes para colocar em projetos de aquapaisagismo. Cheguei a pensar nisso, cheguei a tocar nesse assunto. E aí, na hora que eu estava pensando nessa pauta, eu pensei assim, já que eu estou fazendo pautas temáticas, por que não falar de um grupo de peixes que é muito usado, que são os rasboras, né? Então eu cheguei a pensar, vou fazer uma pauta focada em rasbora, que é um peixe que eu descobri no passado recente para cá. É um peixe que eu acho super bonitinho. Ainda não comprei nenhum. Mas, também eu mal tive esse kid africano nessa vida. Nunca tive quim. Qual o problema de eu falar de um peixe que eu nunca tive? É um peixe que eu gostaria de ter. E até se eu fosse fazer um projeto de plantadinho high-tech aqui, eu queria botar uns rasbras mesmo. Eu tava pensando nisso. Só que na hora que eu comecei a pesquisar a pauta, eu fui me dando conta de algumas coisas. E a principal o rasbora, ele é só um grupo de peixes dentro de uma grande família de peixes, que são os ciprinídeos. Então, já que eu falei
dos tétras como um grande grupo dos caracídeos, eu falei assim, acaba que tétra você acaba confundindo. Mas eu falei, não, vou começar do Rasbora e vou falar dos ciprinídeos, tá? E a família dos ciprinídeos, embora tenha uma grande predominância ali no Sudeste Asiático, ela está presente no mundo inteiro. Você tem ciprinídeos da Europa, de qualquer lugar, né? Então eu falei, bom, só que eu não queria falar sobre... Ia ser um tiro numa coisa muito grande eu falar de ciprinídeo. Então eu vou falar de Rasbora e depois eu vou falar de alguns outros ciprinídeos notáveis, tá? E aí, acaba que essa pauta tem uma grande chance de ter uma parte 2 depois, quando você for falar de um outro subgrupo. Na verdade, ela já é uma parte 2, né? Porque você sabe, né? Eu falei de Paulistinha. Paulistinha está dentro do grupo dos Dânios, né? Que é um grupo da família dos ciprinídeos. Os Quinguos também são um grupo dentro dos ciprinídeos, né? Eu falei de Quingo, não falei de Carpa, mas falei de Quingo. São ali os ciprinídeos de água fria ali da Ásia, né? Paulistinha eu falei só deles, existem vários outros Dânios maneiros também para falar. Mas dos Rasboras eu quis falar por conta disso. São os peixes que ficaram muito populares com essa pegada do aquapaisagismo. Você vai ver, quando o pessoal faz essas montagens aí, eu gosto muito de ver esses canais de aquapaisagismo. Eu sou viciado no Green Aqua, já falei algumas vezes. E de novo vou botar um link pro Green Aqua aqui para quem não conhece conhecer. Né? E quase sempre eles colocam lá. E por que colocam? Além de ser um peixe coloridinho, bonitinho, é um peixe que, por ser pequeno, pacífico, ele não vai destruir o seu aquascape ali. É um peixe que vai enfeitar ali e dá essa sensação de escala. Quem gosta de seguir os preceitos do Nature Aquarium, do Takashi Amano, ele fala muito isso, que é bom usar peixe pequeno para dar esse senso de escala, não botar peixe demais. É uma outra pegada, né? E aí que o Rasbora ficou muito conhecido por conta disso. E aí, falando rapidamente de Rasbora, aquelas coisas que eu sempre falo, né? Os Rasboras são um grupo dentro da família Cyprinidae, dos ciprinídeos, né? E assim, quando eu tive contato com eles eram um gênero Rasbora. Depois foi mudando, o pessoal vai reclassificando daqui, agrupa dali, desagrupa de lá, aquela coisa toda, né? E aí essas coisas vão sendo reclassificadas. Mas no hobby tem um determinado grupo de peixes que são chamados de Rasbora. Aí exemplos, o mais conhecido de todos, que é o Rasbora arlequim, que quando eu conheci se chamava Rasbora heteromorfa, agora está na pesquisa que eu fiz, tá? Trigonostigma heteromorfo, mudou, tem esse gênero novo. É o mais popular, ele é pequenininho, ele tem uma cor meio cobreada, assim, sabe, aquele marrom meio cobre, assim, com um triângulo preto. Eu já li em algum lugar de que eles comiam esse peixe na Índia. Não sei se isso é verdade, tá? O peixe desse tamanho tem que pegar muito para poder comer, né? Mas enfim, esse peixinho aí, que é o Rasbora que eu sempre quis ter, um dia ainda vou ter. Tem um que eu descobri recente, que é o Rasbora Galaxy, que os gringos chamam de CPD, que é uma sigla para Celestial Pearl Daniel, tá? Mas é um Rasbora. É super bonitinho, ele tem um corpo assim meio esmeralda, assim, meio verde com umas bolinhas assim, e a nadadeira vermelha. É difícil de contextualizar, ele é bem coloridinho, mas quando ele fica confortável no aquário, ele é meio tímido. Tem um Rasbora esmeralda, que ele é meio esverdeado, que é bonito também. Que ele tem meio esverdeado com a nadadeira meio alaranjado. Tem o Rasbora salboa, que ele é meio azul com a nadadeira vermelha, uma coisa assim. Ele é bonito pra caramba também. Eu tenho visto a venda de tempos em tempos aqui, né? Aqui, os dois lojistas que eu costumo ir, que é o Mundo dos Discos do Vitor e o Tal Pai Tal Fish do Marquinhos, eles costumam ter. Eu acho que é o mesmo distribuidor, não sei. Costuma ter esse salboa, que é bonito. Tem e agora o mais interessante é um peixe que eu adoro, um ciprinídeo que eu adoro, que é o Tanictis. Lá fora ele é considerado um Rasbora. É um minnow que para eles é do mesmo grupo dos Rasboras também. Tem um comportamento parecido, embora eu acho que ele, para mim, ele tá mais pro Paulistinha do que para um Rasbora. Ele tá ali no mesmo grupo, tal, bonitinho, não cresce muito, água mais fria, aquela coisa. Tá? Em termos de comportamento, né, desses peixes, são peixes super tranquilos, para aquário comunitário, chega a ser tímido, tomar cuidado com peixes mais agitados, mais agressivos.
A temperatura do aquário tende a ser mais fria. Aquário é bom, aquário, acho que de 25 para baixo. Tá? Esse é um dos motivos de eu não tentar colocar aqui no meu aquário. Assim, também não é aquela regra, de 20 a 25. Meu aquário vai estar 26 e vai morrer? Não, mas não é o ideal para ele. Ele é de uma água mais fria. Tá? Por isso que essa montagem atual não tem tanites, por exemplo. Tanites é um peixe que eu adoro, mas eu não vou botar por causa disso também. É uma água mais fria, são peixes que gostam de alguma correnteza, gostam de muitas plantas, porque aí gostam de se esconder vez e outra, assim, encardar, evoluir no meio das plantas também. Embora não sejam peixes sensíveis, é bom fazer aquele básico que eu sempre falo de TPA, de fazer troca parcial de 20% a 30% toda semana, para a água ter uma qualidade boa, não ter muito material orgânico dissolvida. O pH, embora esteja de um range assim, bem tranquilo, entre 6 e 7,5, o ideal é você não deixar esse pH ficar variando muito, então não ficar brigando com o pH. Isso é uma coisa que eu falei de outros peixes, eu vou repetir aqui. Não brigar com o pH. Se você recebe uma água em determinado pH, tenta manter esse pH, não fica tentando corrigir. Em termos de outros parâmetros, amônio e nitrito de preferência 0. Ou seja, isso você mantém com manejo, ou seja, limpando o filtro, fazendo troca parcial, fazendo sifonagem. Os nitratos, biomal, não vão interferir tanto, mas aí as plantas dão conta. Tá? Mas, de modo geral, evitar aquário densamente povoado. Tá? São peixes mais sensíveis e mais tímidos. Então, evitar peixe muito violento, no caso de você manter um aquário de rasbras aí também. Agora, assim, falei de modo geral de ciprinídeo, e por que eu não abri o leque para ciprinídeo? Porque tem cada grupo tem características muito diversas. Então, aqui fica uma deixa para possíveis novos episódios, né? Então, eu posso falar um dia sobre barbos, eu posso falar outro dia sobre lábio e bótia, que é um outro grande grupo, e que tem uma característica diversa também. Falar dos comedores de algas, que também são ciprinídeos. Falar de outros dânios que não paulistinha. Eu posso falar um dia e tal, tranquilo. Mas vamos ficando circunscrito aos rasbras, é isso aqui. Embora eu já tenha tocado nessa questão aqui dos ciprinídeos, tá? Por enquanto, eu acho que isso é o principal. Qual que é a minha indicação, tá? Eu botando um pouco de opinião aqui. A indicação é de se comprar rasbras, ou desses que eu citei, no mínimo 4, 5, ele é um peixe que sente conforto das mesmas espécies. Tá? Não botar com aquele comunitário surtado, de preferência peixe mais tranquilo, botar junto com camarõezinhos, com peixe mais tranquilo. Não superpovoar, mas é um peixe legal para quem costuma pedir dica. Aquários a partir de 25 litros, 28 litros ali, acho que já dá para ter alguns ali. Eu acho que ideal um aquário ali de uns 50, 30, 30, que eu acho que é um aquário que é quase 50 litros, 45 litros, já é um aquário legal para você pensar para ter esse tipo de peixe, fazer um pontadinho bonitinho e tal. Aí eu já acho que é o ideal ali. Pode ter aquário maior? Pode. Você vê umas montagens aí, galera com aquário de 100, 200 litros, aqueles super plantadões, que é aquapaisagem bonita, você tem esses peixes ali, mas assim, como aqui é questão de tamanho, a gente não tem isso na nossa cultura, as pessoas sempre tentam montar o melhor aquário possível, por espaço, por facilidade, etc e tal. Então, galera, a partir de entre 30 e 50 litros dá para você ter na boa, mas sempre pensando que, cara, esse não é o peixe para você fazer superpopulação, tá? Você se contentar com os poucos ali, deixar ele em paz, tranquilamente, ok? É isso, gente. Vamos para as considerações finais. Então, pessoal, mais um episódio curto. Eu não quis me alongar demais. Eu acho que se eu começasse a enfiar ciprinídeo aí, ia ficar uma coisa meio esquizofrênica, né? Já fiz isso de outras vezes, eu acho que não ficou legal. Foquei só em rasbra, que é um peixe que agora está começando a aparecer mais por aqui, que eu acho bonitinho, ainda vou ter disso daí.
A tendência agora, pelas pautas que eu tenho, é de ter esses episódios mais curtos, tá? Então, os próximos programas não vão ser de 30, 40 minutos, a não ser que seja entrevista, tá? Vão tender a ser mais curtos, tá? Eu tenho ainda umas 2 pautas ainda de grupos de peixe para fazer, e eu vou fazer uma pauta fechamento ali em dezembro, fazendo um amarradão aqui do que eu falei, só para ver se ficou uma coisa de fora, poder reforçar algumas coisas. As entrevistas que eu tenho aqui, eu tô como eu falei aqui na introdução, tá difícil de arranjar agenda, né? Responde, não sei o que, tá desencontrando. Mas é aquilo, né, cara? Se não der, também não vou ficar forçando a barra, não. Eu vou dar essa pausa em dezembro, qualquer coisa eu guardo para a temporada que vem. Não tem problema. Se eu conseguir gravar, eu gravo e guardo, não tem problema. Vamos ver como é que vai ser. Para quem tá ouvindo aí que tiver alguma dica ou gostaria de ouvir falar algum assunto específico de aquarismo, manda pra gente aqui. Eu venho fazendo esse alerta aí tem uns 4 episódios e eu ainda tive um total de 0 sugestões de pauta. Então, por enquanto, eu tô com poucas coisas para falar do ano que vem, né? É mais provável, eu não vou ficar inventando pauta. Já falei aqui, eu já tô chegando em tudo que eu queria falar aqui no podcast. Então, a não ser que tenha uma coisa específica aí. Conforme for, quando virar o ano aí, a gente vê episódios curtinhos para coisas muito pontuais, ou então, de repente, eu fico mais no Instagram mesmo, tá? Então, para o podcast continuar, a gente tem que ter assunto. Não vou ficar falando a esmo aqui. Aí tem gente que fala assim, por que você não faz... Eu vejo umas pautas interessantes, quais são os 5 peixes que eu gosto, os 10 peixes que eu não gosto. Eu acho que para podcast isso é meio pobre, tá? Eu, sinceramente, acho que para podcast a minha ideia era tentar dividir experiência, tentar ajudar quem está no perrengue aí. Eu acho que eu já fiz bastante isso aí. Tá? Se eu for fazer esse tipo de pauta, provavelmente eu vou fazer no Instagram ou vou fazer no YouTube, se é que eu vou fazer. O tempo, sabe como é que é? Um negócio valioso aí, é meio complicado, tá? Então, assim, eu não pretendo ficar inventando pauta, não. Então vai ser isso, gente. Vai ser eu tenho mais 2 ou 3 programas aí, mais um fechamento que eu vou fazer. Em dezembro a gente vai fazer uma pausa, tá? Ainda não sei se eu vou pausar a newsletter ou não, ainda não decidi, mas a gente vê aí como é que vai ser no final do ano. Provavelmente na virada do ano eu vou pausar a newsletter também, a gente vai voltar para janeiro e fevereiro, aí a gente vê o que vai ser aí para frente. Tá ok, gente? No mais, obrigado por ouvir até aqui. Espero vocês aí no próximo episódio daqui a 15 dias ou na newsletter semana que vem. Grande abraço para vocês.